doce voz cresce em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai Senhor para todos vocês. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer uma oração. Mas a bênção uma reunião sem uma oração. Vamos orar ao Senhor. Ontem, pela manhã, nós tivemos um culto aqui, muito maravilhoso. Aleluia, de ceia. Olha, me lembrou os cultos que eram feitos nas igrejas há algum tempo atrás, uns 20 anos atrás. Eu acompanhei vários cultos quando os irmãos ainda não tinham acesso às mídias. Eu aceitei Jesus em uma igreja e ela não tinha luz. Na época não tinha luz, era a zona rural. E não tinha meios de comunicação. Não sei, o telefone, o orelhão, tinha um orelhão no distrito lá onde a gente morava, um orelhão, só que você tinha que comprar uma ficha, né? Não era nem o cartão ainda, era a ficha, tinha que comprar as fichas, né? Tinha um mercadinho, vendia ficha, e você comprava a ficha, ela durava, não sei se era 1 minuto ou 2 minutos, um negócio assim, mas você tinha que colocar outra ficha lá para comunicar-se com alguém. E a igreja não tinha luz, o culto era pela manhã e no final da tarde, mas nós tínhamos cultos, irmãos, semelhantes à Rua Azusa, onde os irmãos choravam, cantavam, profetizavam, se deixavam levar pela vontade do Espírito, se deixavam levar pela sede de conhecer mais de Deus e se deixava levar pela presença do Espírito Santo. É real, sempre foi real a presença do Espírito Santo. O que mudou? E o que mudou, pastor? De lá para cá. O mundo vem entrando em uma série de colapso espiritual. Desde 2012, a neurociência diz que alertou em 2011, 2012, a neurociência alertou a humanidade que haveria um estágio de ansiedade e depressão. Ela encurtaria o tempo, porém deixaria o homem mais ansioso e tornaria a doença então desconhecida, que era a depressão, como a doença do século. O século XXI seria dominado e seria abrangente a era do conhecimento, porém os homens teriam mais ansiedade, porque quando você conhece, você não tem equilíbrio, você passa a conhecer, só que não tem equilíbrio, domínio próprio, como diz a Escritura Sagrada, você fica ansioso. A ansiedade ela é um medo de perder o controle. Todo ser humano ele tem medo da morte, porque é algo desconhecido. E o medo, ele
afeta o estágio de ansiedade e nos faz compreendermos que a todo instante estamos prestes a perder o controle das nossas situações. Isso nos deixa ansiosos. Isso nos deixa ansiosos. O Brasil é, hoje, o segundo país com maior número de pessoas depressivas no mundo. E o primeiro país no mundo com maior número de pessoas ansiosas. Com maior número de pessoas ansiosas. 80% dos brasileiros têm dívidas de alguma espécie. Isso deixa eles ansiosos. Se tornaram pessoas ansiosas. Se tornaram pessoas ansiosas. E a ansiedade, ela trabalha e ela destila a fé da pessoa. Ela faz com que a sua fé ela vai evaporando aos poucos. E chega um tempo que você olha para dentro de você mesmo, devido ao convívio tão alto com a ansiedade, você se encontra sem fé, sem motivos para levantar madrugada para orar. E você pensa em trabalhar muito, porque trabalhando mais, você tem mais dinheiro, tem mais recursos e vai sanar suas necessidades. Isso é neurociência. E a neurociência diz que não é. Olha um detalhe interessante, irmãos. A neurociência, ela concorda com a Bíblia. A Bíblia diz que não é trabalhando muito que as suas necessidades serão supridas. E a neurociência diz que não é trabalhando muito que se ganha muito. Entenda. Deus, Ele quer tomar conta da sua situação e te fazer enxergar algo que a ansiedade não te deixa ver. Amém? Amém. Vamos orar. Depois eu vou trazer uma palavra para vocês. Vamos orar. O Espírito Santo vai nos dar uma palavra nessa noite. E logo após a oração, irmã Vera, é esse mesmo? Acertei o nome? Vai cantar um louvor para adorar o Senhor. Ó Pai, Espírito Santo, queremos nos colocar na Tua presença, na Tua direção nesse momento. Queremos nos colocar, Senhor, como filhos, como servos. Ó Deus, queremos nos colocar, Senhor, como Ana se colocou. Ó Deus, na porta do templo, diante do templo, orando. Foi até o mais próximo que ela podia na época, no altar, e colocou os seus joelhos e começou a chorar. O seu coração dilatava ao Senhor. Oh Deus, nós queremos, Senhor, dilatar os nossos corações, sentimentos, a alma, o espírito dessa noite. Traga-nos uma dimensão exata daquilo que o Senhor quer fazer, quer trabalhar em nosso meio. Eu sopro nessa noite a direção do Espírito Santo, a dimensão do Espírito, para confrontar nossas ideias, nossas ansiedades, nossas depressões e nos fazer crer mais e mais, ó Deus, naquilo que o Senhor tem nos prometido. Quer nos dar equilíbrio, quer nos dar certeza, convicção e nos manter de pé diante da Tua presença, Pai. Eu te adoro, nós te adoramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor.
Amém. Vamos louvar o 500. Eu vou louvar sem microfone mesmo, porque eu tô minha roupa. Eu sou minha roupa. Desde que eu cheguei aqui em Santa Catarina, fiquei louco por causa do clima. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador. Quero ver a face do meu mestre e por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor. Viverei sim nessa terra, nessa pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor e também viver para sempre por angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Pela obra redentora de Jesus que me salvou, viverei eternamente para gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimidos já estou, com as ostras redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus me preparou. Habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e arcanjos lá no céu eu vou morar e dar glória para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmã, eu vou sair mais cedo, eu estou com ela, porque a mãe dela tem que trabalhar para receber ela. Aleluia. Abra sua Bíblia. Foi uma palavra. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Capítulo 1, então. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1, versículo 19. Quem aqui já fez um voto ao Senhor? Já prometeu algo ao Senhor? Aleluia. Já prometeu. Glória a Deus. Saibam que o voto é obrigatório cumprir. Obrigatório. Extremamente obrigatório. Se você não cumpre, no mundo espiritual, os anjos cuidam do seu voto. Se você não cumpre, o anjo vem em vão. E você é responsável por aquela vida. Você fica com pendência. São pendências jurídicas no céu.
Eclesiastes capítulo 5, a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Um dia eu fiz um voto com Deus, irmãos, e eu esqueci, começou uma prova terrível, o negócio começou a dar errado. Eu fiz um jejum, confessei ao Senhor, pedi perdão, voltei atrás, renunciei aquilo que eu tinha relatado e Deus aceitou meu perdão. Eu fiz um voto e esqueci, eu fui negligente. Eu passei uma prova terrível. Então, houve um rapaz amigo meu, ele fez um voto com o Senhor sobre um valor financeiro. E ele imaginou o seguinte: tinha um valor financeiro para receber, era coisa de 100 mil reais. Ele falou: não, eu vou, quando Deus abrir essa porta, 20% é do Senhor. Só que quando era uma coisa de herança, a família era ele e a irmã dele, os únicos, os pais dele haviam falecido, e era herança do avô paterno. Quando veio a herança, irmãos, o juiz chamou eles dois e falou: olha, vai dar 1.700.000 reais para cada um. Aí, na hora, o coração dele lembrou do voto. Ele falou: Jesus, vai dar 7, 7, 14, 200, 340 mil reais. Na hora o diabo selou o coração dele. Vai dar isso tudo para a obra do Senhor? Na mão de quem? E aí o diabo começou a cirandar o coração dele, e começou a perturbar. E ele foi na igreja, depois do culto, ele chamou eu e outro pastor. Ele contou a história e contou que o diabo veio ao coração dele e começou a apertar o coração dele para ele não dar o dinheiro. Eu falei: irmão, tenha coragem. É papo, pegou, e se você ficar com ele na mão, você não dá. Você fez um voto, você tem que cumprir. Se você pensar 2 vezes, você não cumpre. E a irmã dele falou assim: tu é louco? Só pode ser doido, está fanatizado com esse negócio de igreja, na minha igreja não tem isso e tal. Aquela coisa toda. Ele foi lá, preencheu o cheque, e passou na mão do advogado dele, falou: quero que o senhor divida esse cheque, seja cobrado de vida para essa igreja, várias instituições de várias igrejas. E o rapaz foi lá, cobrou o cheque, foi para juízo, né, porque era um valor grande. Eles repartiram com aquelas instituições. Irmão, esse rapaz foi abençoado de tal forma. Mas a vida dele parecia que tudo se multiplicava, porque ele honrou o voto que ele fez com Deus. Mas Satanás chegou primeiro, não queria trabalhar. Todas as vezes que você fizer um voto com Deus, ou você fizer um projeto com Deus, o primeiro que vai chegar é Satanás. Ele chega primeiro. Ele chega antes da festa começar, para tentar desorganizar e desarrumar o banquete que você fez. Vamos lá para a palavra. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, diz assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor
lembrou-se de Ana. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Diga amém. Amém. Pode se assentar. Tenho pedido ao Senhor. O versículo seguinte, o versículo 21, diz assim: e subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar um sacrifício anual, e cumpriu o seu voto. Ele tinha feito um voto que, se Ana desse à luz a uma criança, ele cumpriria um voto. Ele cumpriria um voto. Ele fez um voto ao Senhor. Porém, Ana não subiu. O versículo 23 diz assim: porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino desmamar, então eu o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá ele fique para sempre. Já imaginou? Ana era uma mulher estéril, ela não concebia. E ela tinha uma dificuldade de lidar com a outra mulher do seu marido, porque na época os homens que tinham recursos, condições financeiras, poderiam ter 2 ou 3 mulheres, desde que tivesse condição financeira para tal. Nunca foi a vontade de Deus, porém, o Senhor Deus ensinava, igual hoje: ensina, obedece quem quer. Nunca foi a vontade de Deus. E Eucana amava a Ana porque ela era uma mulher gentil, educada e crente. E ele tinha uma outra mulher chamada Penina, que tinha alguns filhos, e todo ano levava sacrifício ao Senhor. Porém, meus irmãos, Deus não havia escolhido nenhum filho de Penina para o sacerdócio. E eles tinham uma promessa, porém, Ana não concebia. E ela vivia angustiada, irmãos, amargurada, porque ela queria ter um filho. Ela precisava ter um filho. Era algo tipo um desafeto. Eu preciso ter um filho. E sabe aquela situação constrangedora de anualmente, todo ano, Eucana ia com os filhos de Penina para levar sacrifício, um voto. Olha, tive mais um filho, vou levar um voto ao Senhor, apresentar algo ao Senhor no altar, porque eles moravam em Ramá e eles iam sacrificar em Siló, que era a capital antes de Jerusalém. Jerusalém foi criada por Davi. E eles subiam a Siló para sacrificar, e Ana não tinha filhos. Imagina a dificuldade, a angústia da pessoa precisar querer um filho, levar o filho para mostrar para o Senhor. Um dia ela subiu para ajudar o seu marido a sacrificar e entrou no templo. Existem alguns detalhes do templo, irmãos. Presta nos detalhes. O sacerdote não podia falar com uma mulher, a não ser que fosse uma repreensão.
sacerdote não dirigia a palavra dele dentro do templo para uma mulher, não podia. Ele poderia observá-la, olhar suas atitudes, e se caso fosse necessário repreender, poderia repreendê-la ou transmitir aquela repreensão para o seu marido. Ana sobe até próximo, na época era como se fosse o púlpito, aqui era o altar, aqui na frente era o altar, lá tinha o lugar santo e o santo dos santos, como se fosse atrás dessas cortinas, que era o local do templo. Atrás ficava o santo dos santos, que era o lugar santo, aqui era o altar. Ela sobe até próximo do altar e ela começa a orar ajoelhada. Só que um detalhe interessante que Ana não falava na sua oração. A Bíblia diz que a sua boca não abria, ela falava com o seu coração, o entendimento dela falava ao Senhor. E não se ouvia a sua voz. E o sacerdote que ficava sentado próximo do lado onde Ana está morando em frente ao altar, ele ficava sentado do lado, observando. E ele acompanhava o dia a dia dela, a sua angústia, a sua aflição. Sabia que ela queria ter um filho, porém ela não tinha tido ainda por ser uma mulher estéril. Deus havia fechado a sua madre. Por que Deus fechou a madre e permitiu que ela ficasse ansiosa, angustiada? Tudo tem um propósito. Na vida do cristão, tudo tem um propósito. Aí, nesse dia, ela vai ao templo e a Bíblia diz que ela faz um voto a Deus. Ela faz um voto a Deus. O versículo de número 9. Então Ana se levantou depois e comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Derramou muitas lágrimas. E voltou o voto, dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, de não me esqueceres, mas a tua serva der um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Imagina, você tem aquela aflição de ter um filho, de repente o seu coração se dilata para fazer um voto ao Senhor. Senhor, eu quero um filho. Mas se o Senhor me der um filho, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer ele no templo e ele vai morar aqui, ele vai ser teu, não vai ser meu. Vão ter que ser muito crente para votar um voto desse. Eu quero um filho. E aí, eu vou ter esse filho, vou levar ele na igreja e vou deixar ele na igreja, ele vai ser do Senhor. Ele vai ser do Senhor. Vai ter o meu sangue, o sangue do meu marido, porém, ele vai ser do Senhor. A semelhança, irmãos, de Ana levando o menino ao templo, assemelha-se ao Cordeiro imaculado, Cristo, sendo entregue a uma nação de pecadores, sendo justo. O menino simboliza o Cordeiro, simboliza o Cristo. Justo, entregue a um lugar de pecadores, porque o templo havia pecado na época. Os filhos de Eli eram corrompidos. Eli era um sacerdote negligente. E
E aí vem o menino santificado, inocente, para ser entregue a um local onde os pecadores predominavam. O que Deus tinha? A necessidade de um sacerdote santificado. Ana tinha um corpo para oferecer, para ser gerado esse sacerdote, porém ela ainda não havia feito o voto, e o Senhor estava esperando ela fazer o voto, porque Deus havia uma necessidade de ter um sacerdote da linhagem de Ana que viesse nas proporções que ele veio para assumir o lugar daquele sacerdócio que estava corrompido. Veja que tudo tem um propósito, tem uma linha de propósito. Deus não trabalha aleatório. E Ele não te leva para nenhum lugar aleatório. Tudo tem um propósito. E aí, quando ela chega ao templo, que ela ora, que ela estabelece o voto, o Senhor entendeu agora, sim, tu vai ter um filho. E aí, ela subiu para Ramá, concebeu a criança, votou o voto ao seu marido e falou, olha, quando ele desmamar, a idade da época que desmamava era cerca de 12 anos, que ele estava pronto para ser criado. E ele foi criado, irmão. Você já pensou criar um filho ensinando para ele, olha, meu filho, quando você desmamar, você fizer 12 anos, você vai para o templo, você vai morar lá, você não vai ficar com a mãe, você vai morar lá. Lá vai ser o seu lugar, você nunca mais vai voltar para casa, lá você vai ficar até o último dia. Você vai ser do Senhor, você vai ser meu. Vai ser do Senhor. E ela precisava ensinar isso para o garoto, mostrando para ele que quando ele crescesse, ele não seria daquela família. Ele não precisava se apegar a nada daquela família. Ele tinha um lugar no templo que estava reservado para ele. E preparar os sacerdotes, mostrar para o sacerdote ali que havia alguém crescendo para ir morar no templo. De repente, quando ela diz ao Senhor, o seu marido, então levarei ele para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. O seu marido diz, faz o que te bem parecer aos teus olhos, fica até desmamares, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher, deu leite ao seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo 3 bezerros, uma éfa de farinha, uma medida de farinha, e um odre de vinho. E o trouxe à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro. E assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma. O meu Senhor, eu sou aquela mulher que estive contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também o Senhor eu entreguei, ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Agora entra algo bem interessante. Quando ela entrega a criança, ela volta para casa e pensa que ela voltou infeliz, amargurada, triste, desanimada.
Jesus, o Senhor me deu, agora eu entreguei lá na tua casa e agora minha vida voltou para a solidão. Ai, 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 Jesus. Não. Ela exaltou um cântico, um louvor ao Senhor, uma oração. E preste atenção na oração de Ana. Capítulo 2. Então Ana orou e disse: o meu coração alegra no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela continua, irmãos. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Olha o cântico de Ana, irmãos. Ela estabelece um cântico profético. Eu vou mostrar para vocês como é profético. Ela continua. Na multidão das palavras de altíssimas altivez, não saia coisa árdua da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são cobradas, pesadas em balança todas as palavras. O versículo 4 diz mesmo assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Já analisou essa palavra? O arco do forte quebrado. Os que tropeçavam foram cingidos de força. Ela ministrava a vinda de João Batista e a vinda de Jesus Cristo, do Cristo. O arco do forte. Quem dominava na época? Se você for lá em Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, você vai ver, olha, só para a gente ter uma noção da profecia de Ana. Irmãos, Lucas capítulo 3. Só para a gente ter uma noção da profecia de Ana. Como foi profético o que Deus usou ela para falar. Olha essa palavra, irmãos. É uma pancada. Lucas capítulo 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Eritreia, da província de Traconites, e Lisânias, o tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Quem dominava? O templo estava corrompido, porque havia um domínio do império. O império, na época, dominava sobre os templos, sobre a igreja, sobre as religiões, porque eles tinham uma ideia seguinte: quem domina as religiões controla o mundo, controla a humanidade. Então eles controlavam as religiões. Anás e Caifás eram sogro um do outro, sogro genro. Eles controlavam o Sinédrio. O Sinédrio era controlado por eles. Eles eram controlados pelo poder público. O poder público expulsava quem quer que fosse pregar algo que fosse desmoralizar aquele comando, aquela narrativa de ideia. E aí o arco do forte é quebrado quando João Batista aparece. Sabe o que João Batista profetiza, irmãos? O que ela profetizou? A palavra do Senhor a João Batista no deserto. E olha o que João profetiza, irmãos. E olha o que João profetiza. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará
todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Veja que é um efeito cadeia. Ana profetiza João Batista profetiza Cristo. E dizia João à multidão que saía para se batizar: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus suscitará filhos a Abraão. E olha João Batista, versículo 9, anunciando o juízo de Cristo. Também já está posto o machado sobre a raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Quebrou o arco, irmãos. Ana dilata a profecia que quebra o arco do forte. João Batista diz, chega lá e diz mesmo assim: ó, já está posto o machado sobre a raiz, ou seja, vocês já estão julgados. Já está preparada a cadeia de juízo sobre vocês, a sentença já é dada, porque o Messias já chegou, ele já está em nosso meio. Ou seja, a partir do momento que o Messias chega, que João Batista recebe a autoridade para ministrar o juízo sobre a impiedade, o pecado já estava dilatado, já estava decretado. E aí Ana vem e diz mesmo assim: olha, o arco do forte se quebrou, ou seja, não há Deus como Ele. Ele é o único que vai levantar alguém para julgar as nações, porque o arco do forte se quebrou, e aqueles que andavam tropeçando foram cingidos de força, ou seja, renovados. Aleluia. Ganharam forças, porque eles eram oprimidos. Agora passam a ser cingidos de forças do Espírito. Olha que algo interessante, irmãos. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, ou se venderam por pão. Olha a palavra: os que eram fartos se venderam por pão. Lembra quando eu comecei a leitura em Lucas 3? Os dominadores, Anás, Caifás, os imperadores, os governadores, Herodes, eles tinham muito dinheiro porque eles arrecadavam impostos e cobravam altos impostos e oprimiam as nações. E aí, o Sinédrio, que era o arco forte, que era uma espécie de Supremo hoje no Brasil, que regia as leis, Ana dilata dizendo que eles se venderam por pão. Vocês não precisam mais de dinheiro, vocês já têm boas vidas, mas se venderam pela ganância, por pão. Aí João Batista veio e diz: olha, o machado está posto na vida de vocês. Vocês já foram julgados. Só não perceberam porque estão cegos. Aí a multidão vem batizar e diz: raça de víbora. Vocês vieram se batizar para perdoar os pecados, mas vocês precisam se arrepender deles. O menino já foi entregue no templo, é o símbolo do Cristo, entregue à humanidade pecadora. João diz: veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ele foi entregue. Havia agora uma saída, como João Batista pregou: arrependei-vos, porque o machado está posto sobre a raiz. Quem não dá frutos é cortado e lançado no fogo. Só para a gente terminar, versículo 6, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, olha a palavra de Ana: o Senhor
é o que tira a vida. O Senhor faz descer a sepultura. O Senhor faz subir da sepultura. E o Senhor torna a dar vida a quem Ele quer. Olha que palavra forte, irmãos. Ele dá a vida. Ele tira a vida. Ele faz descer a sepultura. E Ele levanta da sepultura. Lá está uma palavra profética, gente. O que João Batista vem pregar é o Cristo que vai julgar as nações. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele faz descer a sepultura. Ele também levanta da sepultura. Aleluia. Oh, aleluia. Não há Deus como nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Não há Deus como nosso Deus. Versículo 10. Os que contenderam com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Lembra dessa palavra? Jesus chegou para os discípulos, Lucas capítulo 10, quando eles voltaram dizendo: Senhor, nós fizemos maravilhas e milagres. Aí Jesus conta essa palavra para eles: os que contenderam com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Jesus chega para eles e diz mesmo assim: olha, não fiquem alegres porque vocês fazem milagres no meio dos homens. O poder vem de Deus, não fiquem alegres. Antes se alegrem porque o vosso nome está escrito nos céus. Porque eu vi Satanás ser expulso dos céus e cair como um raio sobre a terra. Ou seja, contendeu com o Senhor. Os que contenderam com Ele foram abatidos. Mas aí Cristo vem e diz mesmo assim: olha, graças te dou, Pai, porque nenhum deles se perderam, a não ser os que eram filhos da perdição. Mas esses que tu me deram, eu os guardarei até o último dia. Oh, aleluia! Fique de pé para a gente orar. Oh, aleluia! 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 A igreja, irmãos, de Cristo, ela precisa ser uma igreja profética. Mas não uma igreja profética para agradar o mundo. Porque hoje é fácil ser igreja no mundo, irmãos, porque o Estado gosta da igreja. As leis gostam da igreja. Eles abrem igrejas, eles ajudam a construir igreja, eles tiram impostos de igreja, tiram contribuições de igreja. A igreja hoje deriva-se de não ter pagamento de algumas contribuições por ser igreja, porque o Estado quer ter a igreja. Ele gosta da igreja. A ação social da igreja no Brasil é maior do que o Estado. Porém, irmãos, se você voltar um pouco ao tempo, esse mesmo Estado que hoje faz moção de graça e reconhecimento à igreja, foram os que mandaram matar Jesus. Foram os que mandaram matar Jesus. Foram os que mataram os discípulos. Foram os que mataram os profetas. Hoje, eles homenageiam a igreja. A igreja deixou de ser profética para ser uma igreja estatal, uma instituição. Mas nós ainda somos igreja. Aleluia. Pai, nos cura. Abastece a nossa vida com a tua presença, com a tua graça. Eu declaro, Senhor, que todas as famílias sejam curadas, sejam saradas. Haja restauração e vida, paz. Haja luz no meio das trevas. Haja um caminho de paz
Oh Deus, eu declaro a libertação de todo vício, Senhor, da bebida, das drogas, todo vício dos jogos, todo vício de prostituição. Eu declaro a libertação, ó Pai, agora dessa família que está encarcerada pelos vícios, pela prostituição, pela mentira, pela idolatria, que está encarcerada, Pai. Eu declaro a libertação agora. Declaro a libertação desse marido, dessa mulher, desse filho, dessa filha viciada, no que seja que for que ela está viciada. Eu declaro a libertação. Eu declaro lares sadios, famílias sadias. Eu declaro a tua palavra sobre toda a humanidade, libertando, tirando o cativeiro e revertendo a situação. Eu declaro, ó Pai, a libertação de toda dívida, de todo encarceramento. Eu declaro, Senhor, a saúde mental, física, emocional. Eu digo agora, o câncer está repreendido. Eu digo, a depressão está repreendida em nome de Jesus. Eu declaro cura, eu declaro profeta sobre a nação. Eu declaro atos proféticos. Eu declaro dias proféticos. Eu declaro que o Senhor levantará profetas para essa nação. Eu declaro que o Senhor restaurará os nossos dias debaixo da tua presença. Amém, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que essa paz exceda todo entendimento e guarde os seus dias. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Vai em paz. Está abençoado em nome de Jesus. Amém.